O Evangelho de Lucas, ele, num determinado momento, ele fala que aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aquilo que nós colocamos como mais caro, é ali que está o coração da gente. Eu atendo muita gente em gabinete, e às vezes a boca, ela fala de coisas que você percebe que não são realidade. Quando Jesus, ele dá uma bronca, em Mateus capítulo 7, naqueles irmãos tradicionais, fariseus, ele diz: vocês me amam e me honram com os lábios, mas o vosso coração está distante de mim. Vocês me amam só de palavras. São homens que dizem eu te amo, mas não dão a atenção para aquilo que dizem que amam. São maridos que dizem para as esposas que amam, mas não colocam as esposas em primeiro lugar nas suas vidas. Qualquer distração leva esse marido para longe, faz esse marido quebrar promessas. Você me prometeu que ia comigo no parque passear no sábado, mas aí um amigo, um colega me chamou para jogar bola, então eu fui. São homens que dizem assim, eu te amo, mas dedicam para as suas famílias o resto. É gente que diz eu amo o Senhor, mas de fato ignora o Senhor. É gente que diz assim, eu tenho assim Deus está acima de tudo para mim, mas na verdade ele coloca tudo acima de Deus. Ele coloca todas as suas paixões antes de Deus. É só a palavra, é só uma boca que fala, mas que não cumpre. Tem gente que vem falar comigo e eu falo assim, você ama de fato teu marido? Eu diz, amo. Não, você deixa teu marido por último. Você ama de fato, você diz que ama o seu filho, mas na verdade você ama a tua carreira, você ama as tuas vitórias, você ama é aquilo que faz você se sentir bem. Você não ama o seu filho, você está desprezando ele. Você curte o Instagram e bota um coraçãozinho na vida de todo mundo e dá um joinha para todo mundo, mas quando é para o seu filho, quando é para aquilo que você diz que ama, você ignora. Quero falar hoje sobre coração. Quero falar hoje sobre pessoas segundo o coração de Deus. É assim que Deus, ele se refere a Davi. Quando o rei Saul, ele é rejeitado, aí no capítulo 16, está lá o profeta chorando. Aí Deus pergunta para Samuel, por que você está chorando aí, rapaz? Eu já rejeitei Saul, porque ele me rejeitou. O coração dele estava distante de mim. Ele estava preocupado com as vitórias que ele ganhava contra os filisteus. Saul, ele fez a loucura de construir uma estátua para ele ser adorado em Israel. Você sabia disso? Saul não queria obedecer a Deus, queria obedecer ele mesmo. Deus falou, vai lá e faz. Ele fazia um pedaço, eu faço só uma parte. Aí ele fala, eu já escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Vai para Belém, lá você vai ungir o próximo rei de Israel. Deus não está chamando pessoas preparadas, Deus está chamando pessoas segundo o coração dele. É sobre isso que eu quero falar, sobre uma vida que vive segundo o coração de Deus. Diz assim, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há um cuidado aqui, há um cuidado, porque existe um cofre na sua vida. Sabe aquilo que você guarda com cuidado? Sabe aquilo que você guarda como valor? Tem gente que guarda um segredo, tem gente que guarda uma riqueza. Por exemplo,
eu, depois de 10 anos de casado com a Fabíola, eu abri um livro dela, de química, do 2º grau, e tinha uma flor. Eu falei, eu lembro dessa flor aqui. Foi uma florzinha que eu dei para ela, quando eu estava paquerando ela. Nós estávamos em Minas Gerais, e eu estava numa formatura, e ela também estava lá, os pais dela levaram ela, e havia uma flor, que dava lá num pátio, um pátio de formatura da gente, chamava Pátio das Paineiras, e ali tinha uma árvore que dava uma flor assim, meio que azul, meio que roxa, e eu dei para ela, e ela pegou aquela flor e guardou. E aí nós saímos para comer um lanche, com o irmão dela, com os pais dela, eu assinei meu nome, ela rasgou aquele papel, toalha, em cima da mesa e guardou. Eu falei, o que é isso aqui? Eu falei, eu tinha esquecido, mas eu sabia que estava aqui. Para você, é só uma folha seca, uma flor seca, mas para ela, era o início, o princípio, de um amor, que ia ficar para sempre. Tem gente que guarda coisas que não tem nenhum valor para os outros. Por que você guarda essa velharia aí? Porque para ela tem valor. E o coração do homem é a sede da proteção. Há um cofre de verdade dentro do nosso coração. Por isso que Deus fala, de tudo que você deve guardar, proteja o seu coração. O seu coração, ele vai produzir vida, ele vai ser fonte de vida. Gente, a boca fala, sabe do quê? Do que está cheio o coração. Uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só murmura, uma pessoa que só fala palavrão, uma pessoa que só fala de um determinado assunto, é disso que está cheio o coração dele. Já viu gente que você vai conversar que ele não muda? Fala assim, você não vira o disco? Essa é uma vitrola, só sabe falar desse assunto. São pessoas que estão com o seu coração cheio de um valor. Para ele o mais importante é aquilo. Então a gente deve proteger o coração. Aliás, Jeremias 17, ele diz que o coração do homem é enganoso. Ele é mais perverso do que todas as coisas. Você sabia que o teu coração te engana? Sabia que o coração do homem é o mais enganoso de todos os mentirosos? Esse foi o primeiro versículo grande que a minha filha aprendeu. Ela voltou do Palavra da Vida, do PV, falando, porque foi esse o assunto. E ela falava, pai, enganoso é o coração do homem, ele é perverso como ninguém. Porque o coração do homem, ele guarda motivações. Deus, ele não vê a aparência, ele vê o quê? O coração. Ó, você está sendo enganado, sabe por quê? Porque você está vendo aquilo que é aparente. Mas Deus não se engana com aquilo que é aparente. Deus, ele prescruta, ele entra, ele percebe, ele investiga aquilo que está no íntimo do coração. Por isso, proteja o seu coração. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, conta que o coração é a sede da vida do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nós nascemos com um problema gravíssimo. Nós nascemos contaminados. Nós recebemos uma injeção, e nessa injeção nós fomos contaminados pelo pecado. Todos nós. Não adianta você querer se colocar, achar que você é mais bonzinho, ou que você é mais perfeitinho, ou que você é mais especial. Nós todos fomos maculados, nós todos fomos contaminados por algo chamado pecado, e é por isso que todos nós só temos uma saída, que é Jesus Cristo. Só tem um jeito desse pecado ser retirado, é na fé do Salvador Jesus Cristo.
Porque o coração, nossa, o coração dele é tão bom, o coração dele é tão esquisito. Tem irmão que diz: perdoa, fica aí você com esse coração peludo. É uma expressão que surgiu, ou seja, são pessoas de dureza de coração, mas isso afeta todo mundo, afeta todas as pessoas de uma maneira maior ou menor. Deus viu o coração, Ele olhou para o coração do homem e viu a maldade do homem, e ali Ele diz: o coração do homem é continuamente mau. Um dos pregadores que forjou o meu caráter, Billy Graham, os livros dele não vendem mais. Hoje se vende livro de coaching gospel. Ai pastor, como eu gosto do pregador fulano, eu vou lá assistir o pregador fulano. Raso, superficial, prega o que o povo quer ouvir, prega o evangelho açucarado, sem cruz, sem deserto, sem experiência do Espírito de Deus, sem uma palavra que nos confronte. Tem gente que diz: ah pastor, eu não quero ser confrontado. Porque se você não for confrontado, você não herda o reino de Deus, porque o Espírito Santo de Deus faz isso, confronta a gente. O Espírito de Deus não empurra a gente, diz aí, continua vivendo essa tua vida torta, não. O Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não faz isso com ódio, Ele não faz isso com uma maneira dura. O Espírito Santo é carregado de consolo, de amor, de compaixão, mas mesmo assim Ele confronta. Ele fala tete a tete. Sabe o que significa papo reto? É um papo reto. Ele não fica dando voltinha, Ele não fica passeando em volta, como quem diz: espera aí que eu vou chegar no sapatinho. Ele não fica dando voltas, ele fala a verdade. O coração do homem, ele governa a nossa vida. Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração do homem é que conspira essas coisas. Da onde que vem maus pensamentos? Pastor, de onde que vem meus maus pensamentos? Do meu coração. De onde que vem as invejas? De onde que vem os ciúmes? De onde que vem as competições? De onde que vem esse desejo que eu tenho de que o fulano morra? De onde que vem esse desejo que eu tenho de que eu morra? De onde que vem o desejo que eu tenho de ser desleal com uma pessoa que eu tenho uma aliança? De onde que vem o desejo de eu chegar lá e saber que é mentira e testemunhar e colocar num grupo de zap e acusar? Isso vem, sabe de onde? Daqui de dentro, está dentro de nós. Esse pecado, gente, atingiu a todos nós. Esse pecado transformou a vida da gente numa vida corrupta. Por quê? Porque corrupto é o coração do homem. E a gente tem ouvido aí há anos sobre tanta corrupção. Corrupção em todos os níveis, em todas as áreas, em todos os poderes. Por corrupção no poder executivo, corrupção no poder legislativo, corrupção no poder judiciário. Eu acho que quando a gente fala assim de algumas pessoas, essas pessoas já são assim, você cita um nome, você automaticamente acha que o sobrenome dela é corrupção. Fulano, o corrupto. Mas isso a gente, não é só aquela pessoa que está na televisão, não é só aquela pessoa que vende o jornal, não é só aquela pessoa que vende a matéria do jornal. Tem muita gente hoje que coloca a corrupção como clickbait, é aquele negócio que você vai lá e clica só para ganhar, assim, olha, uma pessoa veio aqui e clicou. Isso é parte da natureza caída do homem. Essas coisas começam a aparecer na vida da gente cedo. A criança, ela começa a mostrar o seu coração corrompido já cedo. Vai para a adolescência
E você vê exatamente a adolescência, há uma ruptura entre o pensamento do pai e o pensamento de quem quer viver sozinho. E aí que a gente vê a corrupção que já entrou. O coração, ele pode ser contaminado? Pode. Marcos 7, 17 a 20. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendereis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não ele entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. O judeu, ele é muito preocupado com questões cerimoniais, com comidas. Existem lá os 7 alimentos sagrados do judeu: o trigo, a cevada, o figo, a uva, a azeitona. Isso para eles fazem uma dieta como quem diz: eu vou me purificar, eu vou colocar alimentos para dentro da minha boca, e esses alimentos vão purificar o meu corpo. É por isso que os fariseus perguntam para Jesus: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E eles têm uma purificação tão exigente, que toda vez que eles vão comparecer para orar, eles lavam as mãos. São umas canecas que tem 2 alças, então eles lavam a mão de uma vez, 2 vezes, 7 vezes. Em alguns lugares, eles tiram os sapatos, lavam as mãos e lavam os pés. E eles cuidam então de uma aparência externa. E Jesus está dizendo: não é esse tipo de pureza, não é essa pureza alimentar. Existe uma preocupação, eles não comem carne com leite, não pode misturar. Por exemplo, o judeu nunca comeu estrogonofe. Você sabe que o estrogonofe é carne com creme de leite. Eles se preocupam com detalhes e misurinhas da lei, mas não entenderam ainda que o coração deles é que está sujo. Então, querido, a comida não pode te contaminar. O que vai te contaminar é o teu coração. Esse coração contaminado é um esconderijo de iniquidade, é um esconderijo de sujeira. Mateus 23, um dos textos, aliás não, esse é o texto mais duro. A partir daqui, o caldo vai entornar, o leite vai entornar. A partir de Mateus 23, Jesus, ele confronta de uma maneira tão inteligente aqueles homens que amavam a aparência, mas o seu coração era sujo. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus fingidos, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vocês estão vendo que o coração do homem pode ser um sepulcro? Ele está dizendo, ó, por fora você é bonitinho, mas por dentro você está cheio de podridão. São pessoas que nos surpreendem, porque existe o pecador descarado. O pecador descarado é pecador, não veio para o culto. Pecador descarado está em casa dormindo, está em casa vendo Fórmula 1, está em casa fez a maratona da Netflix. Quem é pecador descarado, ele não quer saber de Deus. Você fala, pastor, ora pelo meu filho, traz o teu filho. Você ora pelo filho, ele fala, mãe, está satisfeita? Já vim aqui. O pecador descarado, ele não tem vergonha de ser pecador descarado. Ele coloca o pecado dele no Instagram, ele coloca o pecado dele nas redes sociais, e os outros pecadores vão lá, e ó, like.
É um pecador descarado. Se surpreenda, você já foi assim. Talvez você não tenha colocado nada e não tenha exibido seu pecado, mas você já foi assim. Tem um pecador arrependido. E aí é aquele que pecou e não se alegra e nem se orgulha do seu pecado. Por que eu fiz essa besteira? Ainda bem que eu sou de Jesus. Pronto. Eu sou um pecador arrependido. Existe o pecador hipócrita. Na igreja, todo mundo acha que ele é santo, mas em casa, o marido dela, o filho dela, o pai dele, a esposa dele, sabe que ele não vale um centavo furado. Ele é hipócrita porque ele finge, mas quem tem intimidade com ele sabe que é só um discurso. Agora tem o pecador mau caráter. O pecador mau caráter, ele peca e ninguém sabe. Ele posa de bonito, mas ninguém sabe. O pecador mau caráter, ele é alguém que nem a família, nem quem é íntimo, nem a esposa, ninguém sabe que ele é pecador, porque ele tem uma maneira muito inteligente de pecar e não deixar nenhum rastro. De vez em quando aparece alguma desconfiança. É esse que Jesus está falando. É gente que tem um coração voltado para o mal, não quer se arrepender não. Ele quer continuar, ele está achando que está enganando alguém, mas ele está se enganando, porque o coração dele é corrupto, porque o coração dele está enganando ele mesmo, o coração dele é enganoso. Agora, quando a gente busca essas portas de entrada do mal, João 13:2 diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Existe uma porta que o inimigo sabe discernir. Ele fala: aqui eu vou corromper. E aí o homem, ele acha que vai cuidar ou vai sarar o pecado dele com mais pecado. O pecado não cura ninguém. Quando você busca qualquer tipo de vício para curar a tua insanidade, para curar a tua tristeza, para curar aquilo que você está vivendo de ansiedade, você não vai ser curado, você vai ter mais um problema. Quando você busca aquilo que é ilícito, para resolver um problema que você, não, vou roubar, mas vai ser o último roubo. Quantos filmes você já viu de assaltantes? Porque você sabe, Hollywood glamoriza heróis ladrões, e ele fala: esse vai ser o nosso último assalto, esse vai ser o nosso filme de bang bang, de faroeste, esse vai ser o último assalto ao banco. É verdade, gente? Porque o coração do homem é um buraco sem fundo. E o que ele está dizendo é que Judas, ele não tinha fundo no seu coração. Ele estava preocupado com o quê? Com o dinheiro, porque ele era ladrão. Gente, existe discípulo de Jesus ladrão, gente? Sim ou não? Existe. Aqui no capítulo 12, no capítulo 13, Satanás entrou no coração de um homem que estava celebrando a ceia. Sabe aquela última ceia? Tomai o pão, partiu, comam. Da Vinci desenhou a última ceia e coloca ali Judas, o sujeito mal encarado, com um saco de dinheiro na mão. O dinheiro foi capaz de corromper o coração daquele homem. Ele se vendeu. Pior do que isso, ele foi se enforcar. Um discípulo ladrão que se suicidou, estava ali na célula de Jesus, viu o milagre, ele escutou a palavra da verdade, ele andou com o Filho de Deus, mas nada disso encheu o coração dele. O que encheu o coração dele? A ganância. Atos capítulo 5, verso 3, então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Que não precisa mentir.
precisa mentir. Deus nunca exigiu que você pegasse tudo aí e vendesse, desse para a igreja, ou desse no altar, nunca, de ninguém. Há uma confusão em Marcos 10, porque havia um homem rico, que ele quer investir no reino. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Ele fala, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus tocou na ferida dele. Qual era a ferida dele? Era a riqueza. E ele fala, olha, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um homem que confia, diga confia, que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. Ele confia na riqueza dele, ele confia na sabedoria dele, tem gente que confia na inteligência dele, tem gente que confia na esperteza dele, tem gente que confia na beleza dele, tudo aquilo que você é muito rico, nossa, como aquele irmão, como aquela irmã é bonita. Aquilo que você confia em você é ali que vai ser uma porta. Ali vai ser uma porta de entrada. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Ele quis o quê? Ele quis dizer que ele estava vivendo na mesma jornada com os discípulos, porque todo mundo vinha e botava os seus bens aos pés dos discípulos. Mas ele estava mentindo. Por que você mentiu? O campo não era teu? Se você vendesse, o dinheiro não era teu? Por que você veio dizer aqui que entregou aquilo que não entregou? Por que você veio dizer aqui que você fez aquilo que você não fez? E ele morre ali na hora. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas podem entrar no coração da gente e contaminar a gente sem a gente perceber. Então é por isso que há uma promessa de um coração novo. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Quem já experimentou o novo nascimento, quem já experimentou uma vida nova com Deus, sabe o que é ter o coração mudado. Tem gente que nasceu na igreja, é filho de crente, tem pai crente, tem mãe crente, mas nunca experimentou isso aqui. Ele vive a realidade cultural, gospel, evangélica da família, mas não teve de fato um encontro com Deus, porque o encontro com Deus muda o coração. Deus fala, eu vou tirar esse coração, eu vou te dar um coração novo. Os teus interesses são novos, as tuas motivações serão novas, você vai ter um sonho novo. As coisas que te alegravam antes não vão mais te alegrar, e aquelas bobagens que te entristeciam antes também não vão te entristecer mais, porque o teu coração vai estar num outro lugar. Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprarei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Por quê? Por que tem gente que fica preocupada? Pastor, um índio, um homem que vive numa tribo, fora do país, lá nas geleiras do Alasca, um esquimó, um homem que nunca ouviu falar de Jesus, como é, Deus, que ele vai ser salvo? Querido, leia Romanos 1, os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Deus não é injusto. Agora os que debaixo da lei pecaram, esses vão ser julgados também, ninguém vai escapar. Existe assim muita dúvida no coração do homem, que não devia estar no coração do homem. É uma preocupação que está em Deus. O nosso projeto é levar Jesus para as pessoas, para que elas se encontrem com Jesus e se arrependam. Pastor, mas como é que vão ser julgados? Deixa para Deus, Deus não é juiz. Ele não é chamado de justo juiz, ele não é chamado de compassivo, misericordioso. Deixa Deus julgar. Mas existem pessoas que sem a palavra de Deus são perversas.
E pessoas com a palavra de Deus também são perversas. Eu preguei semana passada sobre o apóstolo Paulo. Ele era um homem cujo coração era perverso, mesmo sendo homem criado para obedecer à lei do amor, até que ele tem um encontro com Deus e Deus mudou o seu coração, deu para ele um coração novo. Coração, gente, é esse cofre seguro. Amará, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Fica aqui dentro. Gente, Deus coloca isso no coração da gente desde o princípio. Sabia que dentro de você e dentro de mim há um desejo pela eternidade? Sabia disso? A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Um desejo que foi plantado lá no Éden. Deus, quando fez o homem, não fez o homem para morrer. Ele diz: mas se você comer, você vai morrer. É por isso que 1 Coríntios diz: por um homem só entrou a morte para todo mundo. Porque a partir de ali, o homem que foi sendo impresso, foi sendo gerado, saiu já morto em pecados e delitos. Eu queria tanto poder voltar. Tem um filme com Morgan Freeman. Gente, é uma mente privilegiada, mas ele é ateu, mas é um homem inteligente, e ele tem um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Ele e um amigo dele, eles fazem amizade da prisão. O amigo dele consegue fugir, e ele recebeu prisão perpétua, porque quando ele era um garoto, ele fez uma grande besteira e matou alguém. Como a gente faz besteira quando a gente é garoto, quando a gente acha que a gente sabe mais do que pai e mãe. Como a gente faz besteira quando a gente não obedece a palavra de Deus, e a gente colhe coisas que a gente vai ter que carregar a vida inteira. Então, uma audiência, ele é chamado para uma audiência que vem anualmente, para ver se ele já estava pronto. Apesar de ter recebido prisão perpétua, ele podia ser restaurado dentro da sociedade. E aí ele fala: você está pronto? Ele falou assim: eu queria voltar lá atrás, eu queria voltar no passado, me sentar comigo mesmo e dizer: o que você está fazendo com a tua vida? Eu queria voltar lá atrás e olhar nos olhos de mim mesmo, aquele menino, e contar para ele como é que é a vida de verdade. Às vezes eu converso com os pastores mais jovens, com jovens, e eu me enxergo neles lá atrás. Só que depois que vem a maturidade, eu já falei sobre isso, que pente ou experiência é um pente que você recebe depois que você está careca. Eu falei: agora o que eu faço com isso? O que eu vou fazer com esse pente aqui agora? Tem gente que quer fazer zoação, acha que é bonito, eu já não ligo mais. Mas eu posso dizer: não toma esse caminho. O teu coração, ele pode ser um lugar seguro para Deus habitar. O coração, ele pode ser perseverante. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse tipo de gente me alegra. Eu não estou falando só de buscar Deus, não. É de buscar em Deus. É gente que não desiste. É gente que faça frio, faça calor. Gente que passou por situações de perdas horríveis e que não desistem de confiar no Senhor. Primeiro livro que eu escrevi, eu nunca publiquei. Meu filho Arthur estava doente, eu escrevi um livro chamado Até a Morte. Porque foi isso que Jó falou. Jó perdeu tudo. Não é as perdas, não é a bicicleta que perde, quebra a corrente, não é um carro, não, ele perdeu tudo. Ele não perdeu o emprego, ele perdeu tudo. Ele perde a saúde, ele perde a família, ele perde os filhos, ele perde tudo. Aí no final, sabe o que ele fala?
eu confiarei no Senhor. No final de tudo, eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Eu gosto de gente assim, que busca a Deus e acha a Deus, porque é perseverante. Ele buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Eu quero ter entendimento, eu quero ter essa inteligência, eu quero ter essa sabedoria, eu quero buscar isso em Deus. Um coração perseverante é um coração que encontra o Senhor. Não é um coração molenga, não é um coração assim tímido, não é um coração covarde, mas um coração que diz: eu não desisto. É um coração motivado. 1 Samuel 16, 6 a 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Sabe por que a gente é enganado? Como é que ele me enganou? Porque a gente vê o exterior. Eu li uma matéria essa semana de um jogador de vôlei que achou que estava namorando uma moça. Ele namorou a moça por 13 anos, nunca se encontrou com a moça. Segura aí. Mas ele confiou que ele estava namorando uma moça, porque ele ouvia uma voz que era tão atrativa, ele falava com ela no telefone. Aí no dia deles se encontrarem, sempre havia uma desconexão, porque ele achava que a moça era uma dessas top model. Eu nem sei quem é. Eu não sei quem é, nem ele, nem ela, mas a notícia foi impressionante. Porque ele mandou 700 mil euros para ela durante esses 13 anos. Você manda 700 reais para alguém que manda um pix 700 reais, para quem não conhece, você manda? Não, camarada, ele foi iludido de uma maneira. Mas é isso que Deus está falando. Você enxerga a aparência. Eu estou vendo coisas que ninguém está vendo. Por que Deus, dentre os 7 irmãos de Davi, será que não tinha ninguém ali que prestasse? 3 deles iam para a guerra, lutar em favor de Israel contra os filisteus. Homens corajosos, gente. Homens destemidos. Homens que não recuavam. Mas Deus viu algo no coração de Davi, que era um menino, e que ele não encontrou no coração de nenhum daqueles homens. E além daquilo que está aparente. E é por isso que o coração deve ser protegido. Neemias 3, ou 7:3 diz: e disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto os que assistirem ali permaneçam, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Esse texto conta a história da restauração dos muros do templo de Jerusalém. Olha para mim aqui agora, eu quero fazer uma aplicação. Você é o templo do Espírito de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, vós sois templo do Espírito Santo que habita em vós. Está aqui dentro. 1 João 4,4 diz que nós somos santuário do Senhor que habita em nós. O teu coração tem que estar plenamente guardado. Quando Neemias fala assim, coloquem guardas, só abra as portas quando o sol nascer. É isso que ele está dizendo. Pode colocar de novo para mim, Maurício, por favor? Não abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém. O que ele está dizendo? Tem muita gente que abre o coração para aquilo que está oculto. Existe uma escuridão, ele fala assim, eu não tenho certeza. A sedução, ela trabalha com essa incerteza. A sedução trabalha com essa penumbra. A sedução trabalha com essa possibilidade de dar certo ou de dar errado. Mas quando você vê a luz do meio-dia, quando o sol já aqueceu, as
trevas são dissipadas, as trevas são excluídas, são mandadas embora. Não tem. Quando você está debaixo da luz, não tem como você ser enganado. Tem gente que quer vender o carro à noite. Passa aqui em casa, você vai lá à noite, você vê, você não vê o arranhão, você não vê o amassado. Você acaba comprando gato por lebre. O coração compra gato por lebre. O coração do homem é capaz de desejar tanto alguma coisa, de falar assim: não, mas foi Deus que disse, foi Deus que mandou, foi Deus que revelou. Eu pedi um sinal e Deus deu o sinal. Senhor, se amanhã o sol se levantar, isso é um sinal de que Deus deixou eu fazer. Gente, tem gente, eu estou fazendo um exagero aqui, mas são tolices que são abrigadas dentro do coração, que não está protegido, e que acabam fazendo com que o ser humano ele experimente dores que jamais devia ter experimentado. Eu tenho 30 segundos. Eu tenho 10 razões para falar para vocês. Então eu vou passar rapidamente. Número 1. Cuidado, porque o teu coração pode abrigar o engano. Número 2. Cuidado, que o teu coração pode ser um lugar muito confortável para o pecado. Confortável a ponto de você gostar do pecado. Confortável a ponto de você nem imaginar como aquilo envenena você, destrói você e destrói quem está perto de você. Cuidado, porque o teu coração pode se tornar maligno. Um coração bom, gente, pode se tornar um coração maligno. Cuidado, porque um coração pode se afastar de Deus. Tem gente que se afasta de Deus. Tem gente que está com a gente, é batizado, semana que vem nós teremos batismo pela manhã, e o coração dele se afasta de Deus e se torna mal. Digo a verdade para vocês. Anteontem, eu conversei com uma irmã que trabalha na ação social dentro da penitenciária de Piraquara. Eu conversei com ela, crente. Sabe o que ela falou a mim? 60% a 70% de todo mundo que está dentro da cadeia é filho de crente e desviado. Um coração pode se transformar maligno? Pode ser. Pode se afastar de Deus? Pode. O coração pode se tornar insensível. Eu não ligo mais. Eu amei tanto, mas não quero mais. Quero que ele morra. Quero que ele vá para os quintos. Desculpa a expressão, não é adequado aqui, mas pessoas que pensam assim. Um coração pode se tornar insensível. Mas é teu filho. Eu não quero mais saber. Mas você repartiu a mesa com ela, a cama com ela, mas eu não quero saber. Um coração pode endurecer. Sabe aquele coração? O que aconteceu com você, meu filho? Você era doce, você era um homem doce, meigo. Endureceu. A vida fez o coração dele endurecer. Ele ficou tão magoado que ninguém mais reconhece. Você lembra de José? Os irmãos de José não reconheceram ele. Você imagina encontrar com o teu irmão 14 anos depois, você olhar para ele e falar: quem é? Não sei quem é. Irreconhecível. Valores irreconhecíveis. Maneira de tratar é irreconhecível. Você está... O pecado faz isso. Faz você falar assim: você está irreconhecível, meu filho. Você está irreconhecível, meu amor. Um coração pode se perverter? Pode. Um coração pode transformar o que é bom em ruim. Pode perverter. O coração pode se tornar incrédulo, gente? Pode. Já vi gente salva, gente do altar, que hoje é ateu. Eu já vi gente assim, gente que inclusive me ajudou na minha caminhada de fé. Um coração pode se tornar crítico, estéril, que não produz mais nada? Pode. Um coração, gente, pode se tornar impiedoso, ímpio. Gente,
mas ele não era o pastor da igreja, ele não era o pai daquela família, ele não era aquele homem de Deus. Como é que ele se transformou nesse criminoso? Pode acontecer, gente? Pode. Então, para encerrar, a pergunta é: o que enche o teu coração? Porque o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, mas o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Por que o coração deve ser guardado? Porque a maneira, olhe para mim, a maneira como a gente fala, denuncia o que está lá dentro. Eu chego para o meu médico, o meu doutor, e ele pergunta: o que você está sentindo? A boca fala sobre o meu sentimento. A boca conta os sintomas. O fulano, ele está triste. A boca dele fala do que aconteceu de trágico na vida dele. Se você não sabe o que está no seu coração, pergunte para quem está perto de você. Se você não sabe de fato a natureza, o estado do seu coração, pergunte para sua mãe. Seja corajoso, pergunte para o seu pai, pergunte para a sua esposa, pergunte para o seu filho. Escreve aí, filho, como é que você está vendo o papai? Papai está zangado, papai vive irritado. Creia que no teu coração há uma zangueira e uma irritação, porque a maneira como nós vivemos, ela vai expressar a realidade do nosso interior. Gente que ignora Deus, pessoas que desprezam a Deus, que fazem por fazer, que fazem não porque eu tenho um compromisso, mas não tem amor no coração, não fazem compaixão, querido. O que está dentro do teu coração? Existe esperança ou existe incredulidade? Existe medo ou existe alegria? Agora, Deus pode mudar o coração? Pode. O Deus que mudou o meu coração pode mudar o teu coração. Agora, o que você deixa entrar no teu coração? O que você permite que entre no seu coração? O que você convida para entrar no teu coração? Aonde o teu coração anda? Onde é que está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? É ali que vai estar o teu coração. Feche teus olhos. Feche teus olhos agora em nome de Jesus. Se você hoje quer pedir para Deus um coração novo, só levante sua mão e diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Deus, eu preciso de um novo coração. Tem uma canção que diz: recebi um novo coração do Pai. Vocês podem cantar ou vai ser difícil? Podem? Podem cantar? Se você hoje, Deus, quero mudar esse meu coração, eu não aguento mais abrigar, esconder aquilo que me entristece, aquilo que me causa dano. Se você quer um coração novo, levante sua mão e diga: eu quero um coração novo. Deus abençoe. Se você quer receber o Deus da vida no teu coração, levante sua mão. Eu quero receber esse Deus no meu coração. Amém? Vamos orar. Vou pedir. Nós vamos cantar a canção. Nós vamos cantar uma canção. E todos vocês que levantaram as mãos, e todos vocês também que não levantaram as mãos, vou convidar para que vocês venham aqui à frente. Olha para quem está do teu lado assim. Olha para ele. Fala assim: você vai lá na frente comigo? Eu quero receber um coração novo. Você vai na frente comigo? Então vem aqui à frente, vamos orar. Pastor Marcos, vamos orar. Pastor Marcos vai orar com a gente. Bem? Vamos orar. Você que deseja receber um novo coração, coloque a mão no teu coração. Feche teus olhos e abra o teu coração para Ele. Diga tudo que está dentro do teu coração, tudo que está te afligindo, estava te afligindo nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos olhar para o Senhor, Pai.
e vemos no Senhor um bom Pai, um Pai amoroso, um Pai que tem um coração que alcança todos os seus filhos, Pai. E nessa manhã, Pai, o Teu Espírito Santo está soprando aqui neste lugar, está soprando nas casas também, que estão nos acompanhando, Deus. Nessa manhã o Senhor está nos dando um novo coração, Pai. O Senhor está arrancando de nós, do profundo da nossa alma, Pai, toda dureza, todo engano do nosso coração, toda soberba. Muitas vezes, ó Pai, palavras que saem do fundo do nosso coração, que ferem e machucam, e nessa manhã, Pai, nós decidimos aqui, diante do Senhor, diante do Teu altar, Deus, recebemos um novo coração, um coração regenerado pela presença do Espírito Santo de Deus, um coração que ame, um coração que aponte para a eternidade, um coração que esteja disponível ao Senhor, um coração disponível para a nossa casa, para a nossa família, um coração disponível para amar as pessoas. Deus, nos dá um novo coração, Pai, nessa manhã. Faz esse transplante, Pai, arranca de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne, mas um coração disposto a Te obedecer, a cumprir os Teus propósitos, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor está liberando agora do Teu trono de glória, Pai, uma unção que está curando corações aqui nessa manhã. O Senhor está curando vidas, o Senhor está curando agora as emoções, a alma dos Teus filhos, do Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor se manifeste agora aqui neste lugar, nesses corações, naqueles corações que estão nas casas também, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo poder da Tua palavra, que é a verdade, que arranca o mal, que arranca o pecado de dentro de nós, e só a Tua palavra é capaz de tirar esse coração endurecido e nos dar um coração regenerado, cheio do Espírito Santo, da graça e do amor do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém.